a pessoa que você mais decepciona é você mesmo. Porque a decepção mais cara que existe não vem dos outros e o que fazer quando você cansa de se trair. Você já chegou no fim de um dia e sentiu aquela sensação, não de cansaço, de algo mais sutil e mais pesado, uma espécie de decepção baixa, constante, sem um motivo específico para apontar, como se você soubesse que podia ter feito mais, sido mais, tentado mais e não foi. E amanhã você vai prometer de novo e depois de amanhã vai sentir a mesma coisa. Esse ciclo tem nome e ele tem um custo que vai muito além da produtividade perdida ou dos objetivos não alcançados. Ele corrói algo muito mais fundamental, a relação que você tem com você mesmo. Então fica com o vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre a decepção mais silenciosa e mais devastadora que existe. A que não vem de nenhuma pessoa de fora, a que você mesmo produz dia após dia, sem perceber o quanto ela tá te custando. A traição que ninguém fala. A gente fala muito sobre ser traído pelos outros, amigos que somem, parceiros que mentem, sócios que abandonam, e essas traições doem, são reais, são legítimas e merecem ser levadas a sério. Mas tem uma traição que a maioria das pessoas nunca nomeia, nunca processa, e que acumula ao longo de anos de um jeito que nenhuma traição externa consegue. A traição de si mesmo. Toda vez que você prometeu e não cumpriu, toda vez que você disse que ia mudar e não mudou, toda vez que você ignorou que sabia que era certo, toda vez que cedeu quando devia ter sustentado, toda vez que ficou em silêncio quando deveria ter falado, ou quando você agiu contra os próprios valores para agradar alguém, para evitar conflito, para parecer melhor do que se sentia. Cada uma dessas situações foi um pequeno ato de traição contra você mesmo, e individualmente cada uma parece pequena, mas somadas ao longo do tempo elas formam um padrão, e esse padrão forma uma crença, a crença de que você não pode confiar em si mesmo. O que acontece com a autoconfiança quando você se trai? A autoconfiança tem uma definição muito mais precisa do que a maioria das pessoas imagina. Não é achar que você é bom, é se sentir capaz em abstrato. Autoconfiança é a crença de que você vai fazer o que disse que ia fazer. Quando você se compromete com algo, vai até lá. Que você é confiável para si mesmo. E essa crença se constrói ou se destrói da mesma forma, através de evidências. Toda vez que você cumpre o que prometeu para si mesmo, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém tá te olhando, você deposita na conta da autoconfiança. Toda vez que você quebra o compromisso, justifica, adia, foge, você saca dessa conta. E muita gente tá operando no vermelho há anos, com uma conta de autocobrança zerada, porque nunca parou para perceber que estava sacando mais do que depositava. E quando a autoconfiança tá zerada, tudo fica mais difícil. Decisões ficam mais pesadas, riscos ficam maiores, começos ficam mais assustadores, porque lá no fundo você já não acredita que vai até o fim. Você já tem histórico de não ir. As promessas que você faz e desfaz. Vamos ser específicos, porque esse negócio de decepcionar a si mesmo tem formas muito concretas. Tem a promessa da segunda-feira, na sexta você decide que na segunda vai mudar tudo. Segunda chega, você começa, na quarta já parou. Na sexta você decide que na segunda vai mudar tudo de novo. E o ciclo se repete, mês após mês, ano após ano, com o mesmo entusiasmo na sexta e a mesma decepção na quarta. Tem a promessa do dessa vez é diferente. Você sai de uma situação difícil, jurando que nunca mais vai se colocar ali, e 2 meses depois está exatamente no mesmo lugar, com a mesma pessoa, no mesmo trabalho, no mesmo padrão, repetindo o que prometeu não repetir. Tem a promessa silenciosa, aquela que você nem falou pra ninguém, que ficou só na sua cabeça, que não existe em lugar nenhum além de você, e exatamente por isso é mais fácil de quebrar. E é mais fácil de fingir que nunca existiu, só que você sabe, mesmo que não admita, você sempre sabe. Por que você continua se decepcionando? Então por que esse ciclo não para? Porque, mesmo sabendo do custo, mesmo sentindo a decepção, o padrão continua se repetindo. A primeira razão é que a maioria das promessas é feita no estado errado. Você decide mudar no pico da motivação, no momento de clareza, depois de uma dor, no entusiasmo de uma virada de ano, de uma conversa inspiradora, de um vídeo que te tocou. E a promessa é feita nesse pico, na mesma execução. Mas a execução acontece no vale, na terça de manhã cansado, quando nada te inspirou, quando o sofá é mais confortável que a academia, quando a conversa difícil parece menos urgente do que parecia ontem. Motivação é um visitante, ela aparece
fica um tempo e vai embora. E você não pode construir uma vida em cima de visitante. A segunda razão é que as promessas geralmente são grandes demais. Você não promete melhorar um hábito pequeno, você promete transformar a vida inteira de uma vez. Mudar a dieta, os exercícios, os relacionamentos, a carreira, a mentalidade, tudo ao mesmo tempo, na segunda-feira. E aí quando o elemento falha, tudo desmorona, porque a promessa era tudo ou nada. E nada sempre ganha. A terceira razão é a mais profunda e em algum nível que você não acredita que merece o que está prometendo para si mesmo. E quando você não se sente merecedor, o sabotador interno encontra sempre um jeito de garantir que você não chegue lá. A relação entre decepção e autopunição. Aqui, preciso falar de algo que quase ninguém conecta. A decepção consigo mesmo e a autopunição. Quando você se decepciona repetidamente, a resposta automática da maioria das pessoas é se atacar. Crítica interna feroz. Que idiota. De novo, nunca vou mudar. Não tenho força de vontade nenhuma. Sou um fracassado. E essa crítica parece produtiva, parece responsabilidade. Parece que pelo menos você está sendo honesto consigo mesmo. Mas a pesquisa em psicologia mostra o oposto. A autopunição não aumenta a performance, ela reduz, porque coloca você num estado emocional de vergonha. E vergonha paralisa, vergonha não mobiliza. Culpa diz, eu fiz algo errado. Vergonha diz, eu sou algo errado. E quando você acredita que é algo errado, mudar parece inútil. Porque de que adianta mudar o comportamento se o problema é quem você é? A autopunição não é o remédio para a decepção, é um dos seus principais combustíveis. Autocompaixão não é moleza. E aqui vem a parte que a maioria das pessoas resiste, porque soa fraco, soa como desculpa. A solução não é se atacar mais, é autocompaixão. Espera, antes de fechar o vídeo, achando que virou papo de guru. Autocompaixão não é se defender, não é justificar, não é fingir que não aconteceu, não é abrir mão de padrões e expectativas. Autocompaixão é tratar a si mesmo com a mesma inteligência emocional que você usaria com um amigo que falhou. Se um amigo próximo te contasse que quebrou uma promessa importante, que voltou pro padrão que queria mudar, que se decepcionou com ele mesmo de novo, você diria pra ele, que idiota, você nunca vai mudar? Não tem jeito? Não, você diria, entendo, é difícil. O que aconteceu com você? Como que você pode recomeçar? A pergunta é, por que você não merece o mesmo? Autocompaixão não remove a responsabilidade, ela cria as condições emocionais para você agir com responsabilidade de verdade, porque da vergonha você congela, da autocompaixão você começa. Como reconstruir a autoconfiança em si mesmo? Então, como você para o ciclo de decepção e começa a reconstruir a confiança em si mesmo de forma prática? Primeiro, faça promessas menores e cumpra. Pare de prometer transformações monumentais. Comece com algo tão pequeno que parece ridículo de não cumprir. Não vou malhar todos os dias. Vou fazer 10 minutos de movimento amanhã. Não vou mudar minha alimentação completamente. Vou trocar um lanche ruim por um melhor essa semana. Parece pouco. É o começo de tudo. Porque cada promessa cumprida, por menor que seja, é um depósito na conta da autoconfiança. E as contas se constroem depósito por depósito. Segundo, trate o recomeço como parte do processo, não como prova de falha. Você vai quebrar as promessas e isso é certo. A questão não é se vai quebrar, é o que você faz depois que ela quebrou. A maioria usa a quebra como confirmação de que nunca vai mudar. E o que funciona é tratar a quebra como um dado. Quebrei? O que aconteceu? O que eu posso mudar? Recomeça amanhã, sem drama, sem espiral de vergonha, só informação e próximo passo. Terceiro, alinhe suas promessas com seus valores reais, não com quem você acha que deveria ser. Muitas promessas são quebradas porque nunca foram suas de verdade. Eram o que você achava que deveria querer, o que alguém disse que era importante, o que o feed te convenceu de que era necessário. Antes de prometer algo para si mesmo, pergunta, isso é o que eu realmente quero ou o que eu acho que eu deveria querer? Porque você não vai sustentar o que não é genuinamente seu, não por muito tempo. Quarto, celebre o que você cumpriu tanto quanto lamenta o que não cumpriu. A mente ansiosa e autocrítica é especialista em registrar as falhas e ignorar os cumprimentos. Você fez 10 dias seguidos e parou no 11º? 10 dias aconteceram. Isso é real, isso é conta. Seu cérebro precisa de evidências de que você é capaz. Dê a ele essas evidências, não apenas as de falha. Conclusão.
A pessoa que você mais decepciona é você mesmo. E isso não é julgamento, é só o diagnóstico mais honesto que existe. Porque enquanto você tá olhando pra fora, buscando quem te decepcionou, a decepção mais cara da sua vida tá acontecendo por dentro, silenciosamente, diariamente, sem que ninguém veja. Mas você vê, sempre vê. E essa visibilidade interna é o que dói mais. A boa notícia é que a relação que você tem com você mesmo é a única relação que você tem controle total de mudar. Não precisa que ninguém coopere, não precisa que ninguém mude primeiro. Não depende de circunstância, de sorte ou de timing. Só depende de você. Começando por uma promessa pequena e honesta, que você vai cumprir. Não porque vai mudar tudo de uma vez, mas porque vai provar pra você mesmo que pode. E uma prova leva a outra, e outra leva a outra, e de repente você tem evidências de que é confiável pra você mesmo. E essa é a base de tudo, de qualquer mudança real, de qualquer versão melhor de você, de qualquer vida que vale a pena viver. Começando pela menor das promessas, a de hoje. E se esse vídeo tocou em algo real pra você, se inscreve no canal. Foram 10 roteiros, 10 conversas, 10 espelhos. Tem muito mais vindo por aí. Deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E até o próximo.